Fala turma, vamos estudar concurso público da Unesp. Regimento Geral da Unesp é legislação lá nos conhecimentos gerais do conteúdo programático de concurso da Universidade Estadual Paulista. Na descrição desse vídeo, deixarei o link. Acesso direto ao Regimento Geral da Unesp, atualizado até 28 de abril de 2026. E você inscrito no canal, sabe que aqui no canal ao concurso existe audioleitura, audiobook dessa versão consolidada, a mais atualizada. Gravamos o vídeo em 13 de julho. O regimento mais atualizado de 28 de abril. Então vamos, porque não há tempo a perder, uma questão nova da banca Nagata, inédita, no estilo situação hipotética, inspirada em questão cobrada em prova anterior de concurso da Universidade Estadual Paulista. Questão toda em tela, leia, reflita, imagine-se lá no domingo da sua prova, seu sonho, alcançar o objetivo, conquistar a vaga. Situação hipotética porque existe personagem. No caso aqui, a Ruth. Vamos ler. Considerando que Ruth é médica veterinária e deseja concorrer ao cargo de livre docente da Unesp. Eu é quem grifei livre docente. Tá ok, tá ok, porque é o mote, o motivo deste vídeo. Vamos lá. Especificamente, ela é médica veterinária e quer concorrer ao cargo de livre docente na unidade de Jaboticabal. Unidade universitária, você tem dúvida quanto ao que seria unidade universitária e campus universitário? Veja nos cards. Legal? Você já viu o card com o regimento geral lido e agora o card em que falo sobre a diferença entre unidade universitária e campus universitário. O vídeo está bem legal. Galera, toda a fundamentação bem atualizado. A questão que inspirou a questão novinha, inédita, formulada com humildade pelo Fábio. Essa questão de prova anterior, lá de 2025, não importa o cargo e área de atuação. Nas provas para cargos com escolaridade e exigência, como desse cargo e área de atuação, essa foi a questão lá em 2025. Então, sem perda de tempo e também sem spoilers, vamos estudar. A Ruth, ela quer concorrer ao cargo de livre docente da Unesp porque Jaboticabal é a cidade em que ela mora. E depois de se inscrever e atendendo a todas as exigências contidas na legislação, ela vai ser avaliada na data de hoje com base na situação hipotética e no que está disposto no Regimento Geral da Unesp. É correto afirmar que, na sua prova você grifa, 99% das vezes a banca pede o correto. Mas e se pedir a alternativa errada? A banca vai escrever incorreto afirmar que, e a resposta é outra, você sabe. Mas daí, o importante também deste vídeo, falando de atualizações do regimento, redações agora modificadas, alteradas em alguns artigos, parágrafos, alíneas do regimento. Portanto, vídeo legal, atual. Vamos lá. A, B, C, D ou E. Essa questão, escreva nos comentários e interaja comigo, porque é bastante importante para o canal também. Up para engajamento. Vamos lá. Então, é uma situação hipotética porque existe personagem. A Ruth é médica veterinária, quer concorrer ao cargo de livre docente da Unesp, especialmente na unidade universitária lá de Jaboticabal, pois é nessa cidade que ela mora. E aí ela se inscreveu, atendeu a todas as exigências para concorrer ao cargo, que estão essas exigências contidas na legislação, e ela vai ser avaliada hoje, com base na situação hipotética e no que está escrito no regimento, o que é correto. Então, se pede a alternativa correta, eu sei que 4 estão erradas. Uma maneira de resolver a questão
é você estudou o regimento, e aí talvez fique em dúvida entre uma ou outra alternativa, mas pelo menos porque sua preparação foi boa, você leu e releu o regimento, fez suas anotações, ouviu o regimento aqui no canal Ao Concurso. Galera, turma, galera, não pode negligenciar nenhuma matéria. Concurso Nesp é bastante disputado. Concorrência acirrada. Por um pontinho, o Zé fica em segundo lugar e você em primeiro lugar, porque talvez você fez um pontinho a mais na prova objetiva. E será? Essa questão de regimento você acerta e o Zé não acertou? Tá vendo? Então vamos lá. A banca examinadora será composta por 5 professores indicados pela congregação, podendo 2 deles no máximo pertencer à unidade. Estamos falando de concurso, cargo de livre docente. E olha que interessante. Talvez apenas questão passível de recurso. Por quê? Cargos na Unesp tem o cargo inicial, professor assistente. Tem o cargo final, professor titular. Professor assistente doutor é função. Professor associado, que é aquele professor que obteve a livre docência ou título de livre docente, então é outra função que é acessada. Nós falaremos mais no vídeo. Deixe de lado esse pensamento restritivo, já pensando em recurso. Vamos lá, porque a questão que o Fábio formulou é em cima de questão que já caiu em concurso anterior. Naquele concurso em 2025, era outro regimento, o antigo, que valia até março de 2025 ou até julho de 2025. Porém, estamos estudando o regimento válido até ou consolidada a versão e atualizado até 28 de abril de 2026. Então, são outros 500. Então, sem blá blá blá, sem reclamar, veja a alternativa B. Serão indicados 2 suplentes, observadas as vinculações correspondentes à dos membros titulares da comissão examinadora. Turma, galera, você viu na alternativa A, falou de banca. Na alternativa B de bola, falou de comissão. Ambas falam que são examinadoras. Falaremos também no vídeo. C. A aprovação dos candidatos nos concursos de livre docência implica a obrigatoriedade de seu aproveitamento pela unidade universitária em que os concursos foram realizados. Será que a alternativa C seria fácil para você? D. Ruth será considerada aprovada se obtiver nota superior a 7, com 2 examinadores pelo menos. E. Os integrantes da comissão examinadora deverão possuir o título de livre docente ou serem professores eméritos. Fácil, difícil, média complexidade? Escreva nos comentários. Vamos lá. Também, já resolveu a questão? Foi fácil para você? Então diga. Questão da Ruth, alternativa. Vamos lá, primeiramente esclarecendo. Cargos são providos. Funções são acessadas. E não é o Fábio quem diz isso. Está no regimento da Unesp, está no estatuto da Unesp. E você vê que os cargos professor assistente é o cargo inicial da carreira docente, carreira do professor. Professor titular é o cargo final da carreira docente. Agora, funções, eu tenho professor assistente. Doutor, precisa da palavra doutor. Professor assistente é cargo. Professor assistente. Doutor, tudo isso aqui, ó, é função. Professor associado, eu poderia chamar de professor livre docente, porque era um professor assistente doutor, e aí ele fez o concurso para obtenção do título de livre docente. Então ele se transforma em professor livre docente, e antigamente era chamado de professor adjunto, atualmente, hoje em dia, chamado professor associado. Então, nós poderíamos dizer que professor associado é igual professor livre docente. É uma liberdade, digamos, poética do Fábio, para você entender. Tanto é que falei, começando no vídeo, que talvez, porque a banca falou de cargo de livre docente, não há cargo de livre docente. Existe concurso, né?
para obter o título de livre docente. É um concurso de livre docência. Mas esqueça isso aqui, galera. Importante são as alternativas. Você observou, eu falei de banca na alternativa A. Depois falei para vocês que falaríamos o porquê de agora estar comissão. Mas você entendeu. Cargos, professor assistente e professor titular. Funções, professor associado e professor assistente doutor. Assistente doutor é função. E aí está disposto, expresso, escrito no regimento. Os concursos para o provimento dos cargos e o acesso às funções da carreira docente serão feitos nos termos dos respectivos editais, segundo disposição do Estatuto da Unesp, deste Regimento Geral da Unesp e do regimento interno da unidade universitária. Você sabe, a unidade universitária na Unesp ou é uma faculdade, unidade universitária na Unesp, ou é um instituto. Legal? Os concursos para os cargos de professor assistente, cargo inicial, e os concursos para o cargo de professor titular, que é cargo final da carreira docente, são regulamentados pelo CEP, já caiu em prova anterior, de acordo com o regimento. São regulamentados os concursos para prover cargo de professor assistente e de professor titular, de acordo com o regimento, pelo CEP, pelo reitor, pelo diretor, entendeu? Então tem de saber. Agora, didaticamente, a ordem correta da carreira docente. Correta porque o Fábio não é ninguém, não sabe mais do que ninguém, não vai discutir com o regimento. Essa ordem correta trago aqui para vocês porque no regimento não está assim. Tudo bem, não vamos discutir com a banca, não vamos discutir com quem redigiu, compôs o regimento. Importante é o estudo. Primeiro, na carreira docente, professor assistente. É cargo inicial. Depois, a pessoa pode acessar a função. Função é acessada. E vai ser professor assistente doutor. Depois, sendo professor assistente doutor, pode acessar a outra função, digamos, entre aspas, superior acima, que é a função de professor associado. Função é acessada e o professor associado é aquele professor assistente doutor que obteve o título de livre docente. Tá ok? Tá ok? Professor titular, então, é o quarto. Legal, é cargo final. Explicando, não há seção nem capítulo no regimento, como do professor assistente doutor. Por quê? Quando nós vemos editais de concursos para professor assistente, editais de concursos da Unesp, e são concursos públicos de títulos e provas. Você vê que, corretamente, nos editais, escrito está: provimento de um cargo de professor assistente e cargo final. Entre o cargo inicial, professor assistente, e o cargo final, professor titular, eu tenho duas funções, e funções são acessadas. O professor assistente acessa a função de professor assistente doutor. O professor assistente doutor, depois, posteriormente, acessará a função de professor associado. Uma vez que ele já é professor associado, ele pode fazer um concurso público de provas e títulos e provas, para prover o cargo. Cargos são providos. O cargo final de professor titular. Eu trouxe porque na cor amarela você vê nos editais de concurso Unesp para docentes, para provimento de cargos de professor assistente, já se fala da exigência de titulação mínima de doutor. Então, a pessoa A, ela paga a inscrição, ela se inscreve para o concurso público de títulos e provas e quer disputar a vaga para prover o cargo de professor assistente. Mas, como já se exige que a pessoa tenha doutorado, título mínimo de doutor, então, automaticamente, a pessoa, ao entrar na Unesp, né, essa pessoa candidata, fez o concurso, classificou-se em primeiro lugar, vai ser chamada para ser convocada, digamos, vai tomar posse, vai prover o cargo de professor assistente, mas automaticamente, porque já tem
título de doutor, ela também já acessa a função de assistente doutor. Então, hoje em dia, nos editais de concurso para professores na Unesp, falando do cargo inicial, está lá no edital. A pessoa vai disputar o cargo para prover o cargo de professor assistente, cargo inicial. Mas, como exige doutorado concluído, a pessoa tendo o título de doutor para poder participar desse concurso para prover o cargo de professor assistente, então ela é aprovada, convocada, contratada, porque tem doutorado, título de doutor, ela provê o cargo de professor assistente e, ao mesmo tempo, ela acessa a função de professor assistente doutor. Isso foi importante. Agora veja que no artigo 111 fala do ingresso da carreira docente na seção 2ª, o provimento de cargos de professor assistente será feito por concurso público de títulos e provas. Nós vimos no exemplo que eu trouxe para vocês. E não há uma seção do professor assistente doutor, nenhum capítulo do professor assistente doutor. No artigo 111 fala do professor assistente. Na seção 5ª da livre docência, fala do concurso para obtenção do título de livre docente. Você entendeu? A pessoa era professor assistente doutor, proveu o cargo de professor assistente. Acessou a função de professor assistente doutor. Está trabalhando na Unesp e aí vai fazer o concurso para obter o título de livre docente. E ao obter o título de livre docente, a pessoa torna-se professor associado, que é função também. Legal? E aí você vê o concurso para prover cargo de professor titular, que é o cargo final da carreira docente. Prover cargo. Quando falamos de livre docência, não fala de concurso para prover o cargo de livre docente. Não. Fala de concurso para obter o título de livre docente. Uma vez obtido esse título de livre docente, a pessoa vai acessar a função de professor associado. Não se esqueça. Primeiro, professor assistente, cargo. Em segundo lugar, acessa a função de professor assistente doutor. Depois, já como assistente doutor, acessa a função de associado. E na função de professor associado, porque tem título de livre docente, vai prestar o concurso ali de provas e títulos para tentar prover o cargo final da carreira docente, que é professor titular. Voltando então, veja que no regimento fala de professor assistente, fala da livre docência, título de livre docente, fala de professor titular. Tanto é que a condição para concorrer ao cargo de professor titular é que a pessoa candidata preencha, no mínimo, a condição de professor livre docente ou professor associado. Então, a pessoa já está na condição de professor associado ou professor livre docente, porque tem livre docência. Já está na função, já acessou. E aí, porque tem a função de professor livre docente ou associado, pode fazer o concurso para prover o cargo final. Prover, cargo a gente vai prover, função a gente vai acessar. Então, porque tem a livre docência, a pessoa é professor associado ou, digamos, livre docente, vai disputar a vaga para preencher e ali prover o cargo de professor titular. Muita coisa a ser dita. Você vê no artigo 126, primeiro inciso, o professor assistente que obtiver o título de doutor terá acesso à função de professor assistente doutor. O professor assistente doutor que obtiver o título de livre docente terá acesso à função de professor associado. Está vendo que no regimento fala de professor livre docente e fala de professor associado. Vamos preferir professor associado, mas você entende que o professor associado é aquele que obteve, ele conquistou o título de livre docente. E aí, é importante isso aqui, como um plus, um bônus. O regimento sofreu alterações. Havia uma versão atualizada, né, até julho de 2005. E aí veio essa nova versão, atualizada a partir de 28 de abril de 2006,
porque no dia 27 de abril de 2026 houve uma resolução que modificou muitos itens, elementos, dispositivos do regimento, como, por exemplo, cabe à congregação, você vê, nomear os componentes das bancas examinadoras. Depois, no inciso 19, diz que cabe à congregação decidir sobre programas de extensão da unidade. É a redação nova, é assim que está valendo, é curtinho. Legal? Porque antes da resolução 12 de 2006, a redação do inciso 19 era: cabe à congregação decidir sobre programas referentes à extensão dos serviços à comunidade. Percebe? Inciso 19 do artigo 40. Aqui, ó, você vê que é o inciso 19, também do artigo 40, porque estamos na subseção primeira, que fala da congregação decidir sobre programas de extensão da unidade. É isso que agora vale no regimento, quando falamos de uma das tantas competências, atribuições da congregação. Mas o importante é que no artigo 40 fala lá que cabe à congregação nomear os componentes das bancas examinadoras de concursos para provimento efetivo de cargo inicial, professor assistente, e cargo final, professor titular. É provimento, cargo vai ser provido. E função, escreva nos comentários. Bem como nomear os componentes é competência da congregação, componentes das bancas examinadoras de concursos, concursos também para obtenção de títulos acadêmicos. Vamos entender, então, que o título de livre docência é um título a ser obtido pela pessoa candidata. E existe o concurso, e quem nomeia as pessoas das bancas, das comissões examinadoras desses concursos, congregação. Pode cair na sua prova. Esse inciso 6º do artigo 40 do regimento, galera, já caiu 4 vezes em concursos públicos da Unesp de 2016 para cá, 2026. Concurso Unesp, coisa séria. Você vê outra questão que você vai resolver depois, ó. E aí, uma vez resolvida a questão por você, de 2025, embora houve alterações, não é verdade? Você está vendo comigo? Não interfere na resolução dessa questão aqui, não. Tudo bem? Se interferir, você escreve para mim nos comentários. A meu ver, não. Eu trouxe todos os destaques. Bem legal o vídeo. Veja aqui. Seção 5ª fala da livre docência. Por quê? Cor amarela, retângulos, grifos. Porque você vai ver que isso é o que vale Regimento 28 de abril de 2006. E aqui, ó, você vê, por exemplo, o regimento lá de julho de 2025, também naquele regimento antigo de março de 2025, artigo 128, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois o artigo 129. O que eu destaquei? Eu destaquei, no artigo 128, isso é chamado de caput, cabeça do artigo. Você vê contidas no Estatuto da Unesp. No regimento antigo, contidas no artigo anterior. Ficava um pouco estranho, porque falando de exigências contidas no artigo anterior, o anterior é o 127 e no regimento você vê que não tem nada escrito nele. Ou foi suprimido por uma resolução, ou foi revogado porque está lá no Estatuto da Unesp. Importante é que, inteligentemente, essa nova versão traz escrito que, além de exigências que estão contidas no Estatuto da Unesp, é diferente de dizer de exigências contidas no artigo anterior. Não fala mais de artigo anterior. O artigo anterior permaneceu aqui, mas não tem nada para estudar. Então, chamei a sua atenção do que está escrito, a redação nova no artigo 128, o caput. Porém, inciso 1º, 2º e 3º, isso que é importante. Leia bastante atenção. Inciso 1º do artigo 128. A comissão examinadora. Vamos então combinar assim, como nós vimos que existe inciso lá do artigo 40, que fala das competências da congregação e que cabe à congregação nomear os componentes, os membros, os integrantes da banca examinadora de concursos para prover cargo inicial e final da carreira docente e de concursos, né, para obtenção de títulos. Então, vamos considerar comissão, banca como sinônimas essas palavras. Mas, vamos ver.
a comissão examinadora será composta por 5 professores, indicados pela congregação da unidade universitária. Opa, então faz sentido. Tudo certo, de acordo com o regimento, aquele inciso do artigo 40 que fala da congregação. Mas acrescentou-se, galera, ou então, composta por 5 professores, indicados pelo conselho diretor do campus experimental, podendo 2 desses professores, no máximo, pertencer à Unesp, sejam professores em exercício, estão em atividade, sejam professores aposentados da Unesp. Isso é importante. Inciso 1º mudou bastante. Veja comigo como era antigamente. Olha só, a banca examinadora será composta por 5 professores indicados pela congregação, podendo 2 deles, no máximo, pertencer à unidade. Uma coisa é dizer pertencer à unidade, pertencer à unidade universitária, pertencer a uma faculdade da Unesp, pertencer a um instituto da Unesp. Outra coisa é a redação inteligente desse novo inciso 1º, fala pertencer à Unesp, não falou de unidade, não falou de campus da Unesp, falou de pertencer à própria universidade. Só que o mais importante que isso, ainda que você não tivesse percebido, é que fala de 2 no máximo que pertençam à Unesp, ou professores em atividade na Unesp, ou professores que já se aposentaram da Unesp. Isso não existia no regimento antigo. Veja, no máximo 2, legal? Lá daqueles 5 indicados pela congregação, vão compor 5, aquela banca, mas no máximo 2 deles poderiam pertencer à unidade. Agora você viu que 2 deles, no máximo, pertencer à Unesp, e pode ser professor em exercício, trabalhando, ou aquele professor aposentado, mas que trabalhou na Unesp. Inciso 2º, e importante no inciso 1º, galera, antes falava somente da indicação de 5 professores pela congregação da unidade universitária, ou apenas da congregação, na indicação da congregação. Agora fala que pode ser indicado pelo conselho diretor no caso de campos experimentais da Unesp. Inciso 2º fala professores titulares. Por quê, Fábio? Vamos entender. Antigamente, regimento velho, os integrantes da banca examinadora, comissão examinadora, deverão ter, no mínimo, o título de livre docente. Por quê? A pessoa se candidata, pagou a inscrição, atendeu às exigências, e aí vai fazer lá o concurso para conquistar, obter o título de livre docente, é o concurso de livre docência. Porque a pessoa quer acessar a função de associado, professor associado ou, digamos, professor livre-docente. Antes, no regimento, inciso 2º, falava que a banca deve ter, cada integrante, cada um dos 5 professores, cada professor ali da banca, todos os 5, precisavam ter, no mínimo, título de livre-docente. Agora, o regimento, mais inteligentemente, diz que deverão possuir o título de livre-docente, ou então serem professores titulares, e faz sentido, porque a Maria, ela vai fazer esse concurso. E ela tem ali a função de professora assistente doutora de uma faculdade da Unesp, para facilitar. E ela quer acessar a função de professor associado, como eu disse, professor livre-docente, vamos dizer assim. E na banca, como é que poderia haver uma pessoa, um membro, um integrante da banca, da comissão examinadora, que não fosse livre-docente ou professor titular? A pessoa candidata de nome Maria, hipotética, ela é professora assistente doutora. Você imagina que na comissão ou banca tem 5 pessoas lá. Ela vai ser avaliada por outra pessoa que seja professora assistente doutora? Não! Se ela é professora assistente doutora e ela quer galgar, subir de patamar, acessar uma função, com todo respeito, entre aspas, superior, porque ela já tem a função de assistente doutora, ela quer a função acima, professor associado. Então, na banca, eu preciso de pessoas que sejam professores associados, que possuem o título de livre docência. Ou professores titulares, que, claro, também possuem o título de livre docência. Já acessaram a função de professor livre docente ou associado. E ainda mais, conquistaram, por provimento, o cargo final da carreira docente, que é professor titular. Então a redação ficou mais inteligente.
porém mais extensa, mais complexo. Então, o importante aqui, galera, é ficar esperto, porque o que está na sua tela agora, muita coisa não vale mais. Veja o inciso terceiro. Dizia, sobre o artigo 128, que serão indicados e escolhidos nas mesmas condições dos incisos 1 e 2. Nós acabamos de falar bastante sobre eles. 2 suplentes, sendo um suplente estranho ao corpo docente da unidade universitária. E esses suplentes vão substituir os membros titulares no caso de algum impedimento. Mas veja como está escrito agora, galera. Serão indicados 2 suplentes, observadas as vinculações correspondentes à dos membros titulares da comissão examinadora, da banca examinadora. Então, a congregação indica 5 professores. Tudo bem? No máximo, 2 dos 5 podem pertencer à Unesp, sejam professores em atividade ou sejam professores aposentados da Unesp. Outros 3 professores não podem ser da Unesp, entendeu? Então, tem a banca, 5 professores indicados pela congregação, por exemplo, ou pelo conselho diretor. E aí, 3 professores de fora da Unesp e 2, no máximo, de dentro da Unesp, ou que pertencem ou que pertenceram. Seja aquele professor que está trabalhando ou seja aquele professor que já trabalhou na Unesp. Importante no inciso 2º é o acréscimo aqui, professores titulares. Falava-se, no mínimo, o título de livre docente, e agora ficou mais claro. Ou cada pessoa da comissão, da banca, possui o título de livre docente, ou a pessoa é professora titular. Legal? E o importante é o inciso 3º, ficou mais simples. Porque, além de 5 professores, sendo 2 no máximo da Unesp e 3 de fora da Unesp, também serão indicados 2 suplentes, porque pode haver algum impedimento, algum problema. Então, chamam-se os suplentes. Ou chama um suplente, ou, de repente, precisa chamar ambos os suplentes para suprir, né, aquela vaga dentro da comissão, que são 5. Um não pode, então eu tenho 2 suplentes, e aí esse suplente vai lá e substitui aquele professor que não pode. Legal? E você vê incisos 4º, 5º, 6º, não foram alterados, por isso eu destaquei na cor amarela. Eu acho que agora ficou facílima a resolução, bastantes informações em tela a questão. Veja, porque ela quer acessar a função de professor associado, também chamado professor livre-docente, lá em Jaboticabal, porque é onde ela mora. Então, galera, turma, galera, de uma historinha toda, o importante, independentemente de quem é a pessoa, tal, era ter visto isso aqui, ó. Era ter simplesmente visto isso aqui, falando de livre docente. E aí você sabe, livre docência, está no regimento. E observe então as alternativas. A banca será composta por 5 professores indicados pela congregação, podendo 2 deles no máximo pertencer à unidade. Percebeu? O Fábio chamou tanta atenção que você já notou que isso é a versão redação antiga. Não é mais assim. Não se fala em pertencer à unidade, mas fala-se em pertencer à Unesp. E não só, não fala de indicação apenas pela congregação. Fala também de indicação, talvez, pelo conselho diretor, se for campus experimental. No caso de unidade universitária, pela congregação. E realmente são 5, no máximo 2 pertencentes à Unesp. Ou professor em atividade, ou professor aposentado. Por isso, A não pode ser resposta da questão. B serão indicados 2 suplentes, observadas as vinculações correspondentes a dos membros titulares da comissão ou banca examinadora. Resposta da questão. Ficou fácil, não ficou? A aprovação dos candidatos nos concursos de livre docente implica a obrigatoriedade, seu aproveitamento. Olha que legal. Nada escapa aqui na fundamentação que o Fábio traz para vocês. Veja que o artigo 100... Galera, vai ser, se cair na sua prova, a 3ª vez que cobra esse conhecimento aqui, ó. E tem aqui no canal um vídeo dentro da playlist Simplificando o Regimento Geral da Unesp. Galera, eu falo sobre o não dentro do Regimento Geral da Unesp. A palavrinha não. Veja no artigo 129, a aprovação dos candidatos nos concursos de livre docência,
não implica a obrigatoriedade de seu aproveitamento pela unidade universitária onde os concursos foram realizados. Pausa reflexiva dramática, porque o não você precisa prestar atenção em legislação. Tudo bem? Veja comigo aqui, ó. O que está na alternativa C? Aprovação, a pessoa cansada no momento da prova, ela passa os olhos, puxa vida, a resposta da questão marcou, você errou. Tá vendo? Porque implica obrigatoriedade? Não, faltou um não aqui, galera. A aprovação dos candidatos nos concursos de livre docência não implica. Tá ok? Tá ok? Vamos taxar. Errado. Ruth será considerada aprovada se obtiver nota superior a 7, com 2 examinadores, pelo menos. Fábio, você não falou isso no vídeo, mas eu trouxe a fundamentação completa, tudo ali, os incisos do artigo 128, é porque não houve alteração, e você vê, serão considerados aprovados os candidatos nesses concursos, né, para obtenção de título de livre docente, aqueles candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7, com três examinadores daqueles 5 da banca ou comissão examinadora. E o que diz a alternativa D da nossa questão aqui do vídeo? Questão inédita, banca na gata. A Ruth vai ser aprovada se obtiver nota superior a 7? Primeiro que não é só isso. Se ela tiver nota igual a 7, porém com 3 examinadores, pelo menos, nota igual a 7, com pelo menos 3 dos examinadores, daquela banca com 5, ela foi aprovada. Então, faltou falar nota igual ou superior a 7, primeiro erro na alternativa D. E não é com 2, mas com 3 examinadores, pelo menos. Então, alternativa D de dado, erradíssima. Escola, os integrantes da comissão ou banca deverão possuir o título de livre docente ou serem professores eméritos. Tá vendo? Não lê o regimento, não estuda com atenção, passou os olhos, não é professor emérito. Ou serem professores titulares. Eu chamei a atenção. O que modificou de um regimento velho para o novo é isso aqui, ó. Ou serem professores titulares. Porque quem estuda o regimento, o estatuto, entende que professor emérito é um professor aposentado, que não é porque é aposentado recebe o título de professor emérito, mas alguns professores aposentados da Unesp, ou pela congregação, ou pelo conselho universitário, de repente, conquistam, né, esse título importante de professor emérito, mas aqui no inciso 2º do artigo 128 não falou de professor emérito, falou do cargo final da carreira docente. Na banca, cada membro, cada integrante, são 5. Além disso, 2 suplentes. Nenhum desses 7, galera, nenhum desses 7 pode ser menos do que professor livre docente. Nenhum deles. Ou pode ser professor associado, livre docente, ou pode ser professor titular. A pessoa conseguiu prover o cargo de professor assistente. Cargo é provido. Ela pode compor essa banca, essa comissão examinadora, para o concurso em que tenta-se obter o título de livre docente? Claro que não. Se ela já acessou a função de professor assistente doutor, essa pessoa pode compor a banca, a comissão examinadora? Tanto os 5, né, titulares ali daquela comissão, daquela banca, quanto os 2 suplentes que podem substituir algum titular? Essas 7 pessoas podem ser apenas professor assistente doutor? Também não, porque cada candidato ali provavelmente já é professor assistente doutor. Então, porque quer galgar, subir na carreira docente, acessar função superior, entre aspas, de assistente doutor, que é função, para livre docente associado, que é outra função, eu tenho que ter na banca ou professores livre docentes, que são associados, ok? Ou professores titulares. A banca, galera, precisa ser composta por pessoas com títulos superiores aos candidatos. Entendeu? Legal? Que tal? E aquela questãozinha, já resolvi aqui no canal, vou deixar nos cards, depois você vê como foi a resolução. E aí está aqui, fala situação hipotética, no caso é a Clara, A, B, C, D e E.
E aí você comenta, interage aqui comigo. Questão da Clara, alternativa. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, paciência, bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.